palavra de Jesus tem sentido e eu vou ouvir a palavra do Senhor. E a palavra de Jesus hoje está em Lucas, capítulo 19, versículos de 11 a 28. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bom, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabes que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas àquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meu irmão, minha irmã, mais uma vez estamos aqui para meditar a palavra de Jesus, aprendermos mais com a palavra de Jesus e orarmos, rezarmos com a palavra de Jesus que muda as nossas vidas. Você já deve ter lido uma parábola semelhante a esta lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Só que lá, Mateus, ao invés de falar de moedas de prata, Mateus vai falar de talentos. Que um homem confia a alguns dos seus empregados talentos. A um ele dá 10, a outro ele dá 5, a outro ele dá 1. Cada talento lá em Mateus significa, um talento significa 30 quilos de ouro. Olha só, é muita coisa, né, gente? O que recebeu um talentozinho ainda recebeu 35 quilos de ouro para multiplicar, para cuidar, para administrar. Imagina quem recebeu 10 talentos de ouro. Aqui, no Evangelho de Lucas, Lucas não vai falar de talentos, mas ele fala de moedas. É importante, mais uma vez, nós lembrarmos aqui em que circunstância Jesus está falando, está ensinando os seus discípulos.
Nós estamos fazendo uma caminhada junto com Jesus, que está indo em direção a Jerusalém. Este é o contexto. Jesus está agora já entrando em Jerusalém. E Jesus entrando em Jerusalém, o que está acontecendo no coração, com certeza, dos apóstolos, dos discípulos, da multidão que está seguindo Jesus? A expectativa no coração dessas pessoas é uma expectativa de que o reino de Deus já está para acontecer. Versículo 11 do Evangelho de hoje. Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Jesus está chegando em Jerusalém e quem está seguindo, que entendeu as explicações que Jesus dava sobre o reino de Deus e entendeu que ele seria o rei, mas entendeu que ele seria um rei segundo a forma de reinar deste mundo, que era uma ideia equivocada de que o Messias viria como um general poderoso, um rei poderoso, e que ele iria destituir todo o poder humano para assumir o poder, vivido ali pelo povo de Deus, que este novo rei destituiria o poder romano e devolveria ao povo de Israel a liberdade, e reinaria sobre o povo de Israel. Só que isso seria a custo de lutas, de batalhas, de guerras. A ideia era mais ou menos esta. Então existia essa expectativa forte. Bom, agora Jesus está chegando, está entrando em Jerusalém, o centro do poder econômico, do poder religioso, do poder político, e agora ele vai assumir o poder. Era mais ou menos isto. Então é dentro deste contexto que Jesus vai contar esta parábola. E nós podemos entender que Jesus ele é personificado neste homem nobre que diz que deve ir antes a uma terra longínqua, como diz a parábola, para receber o poder. Este ir para uma terra longínqua e receber o poder, nós podemos aqui ter a certeza que Jesus está falando da sua paixão. Ele recebe poder a partir da sua paixão, que é justamente a sua condenação, que é o seu sofrimento, que é a sua morte e que é a sua ressurreição. Esse tempo que Jesus vai viver é justamente este tempo em que ele, como ele mesmo diz aqui na parábola, é o tempo que ele está indo para uma terra longínqua para receber o poder. Ele recebe o poder depois da sua paixão, depois da sua morte, depois da sua ressurreição. E feito isso, ele diz aqui, e depois este homem nobre vai voltar. Ele voltará. E aqui Jesus está falando do anúncio da vinda no fim dos tempos, da sua volta no fim dos tempos, que nós chamamos, na teologia, de parousia, a segunda e definitiva volta de Jesus. Depois da sua paixão, morte e ressurreição, a ascensão, ele vai para a casa do Pai, ele recebe o poder do Pai, e aí ele vai voltar anunciando o fim dos tempos, essa segunda volta dele. E neste intervalo, é neste intervalo que vai acontecer o que Jesus conta na parábola. No intervalo, ele deixa aí, nesse tempo da sua paixão, morte e ressurreição, e ida para o Pai, ele deixa os seus servos. Quem são os servos aqui desta parábola? Eu, você, nós cristãos, nós somos os servos. E qual é a missão dos servos? Qual a missão dos cristãos nesse tempo em que Jesus ainda não voltou? A nossa missão é nos empenharmos, nos dedicarmos a evangelizar este mundo, a multiplicar os talentos que Deus nos deu, ou seja, essas moedas de prata que Ele nos deu, para preparar o coração dos homens do mundo para a segunda e definitiva volta de Jesus. Então, neste intervalo, entra o meu chamado, entra a minha missão,
entra o meu sim, entra a minha fé, entra o meu serviço, entra o meu compromisso, que é multiplicar as moedas, os talentos, segundo também está lá em Mateus, que Deus colocou em minhas mãos. Então, esta parábola de hoje, ela ajuda você e ajuda a mim a compreendermos o que Jesus vai viver, que é a sua paixão, que é só o início do seu reino. E antes que esse reino se manifeste definitivamente, é necessário acontecer a obra da igreja, a obra da comunidade, a ação, a evangelização, a missão daqueles que seguem Jesus, daqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Este é o contexto e este é o sentido desta parábola. Voltamos para o versículo 12, onde Jesus diz: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Ele está falando dele. Ele está falando dele mesmo. Chamou então 10 dos seus empregados. Chamou você, chamou a mim, chamou a todos nós. E entregou 100 moedas de prata a cada um. E disse: procurai negociar até que eu volte. Aqui vamos lembrar, quando Deus nos confia seus talentos, Ele está confiando porque Ele sabe da capacidade que cada um de nós tem. Aqui tem algo muito lindo para a gente pensar. Deus jamais colocaria talentos em nossas mãos, sabendo que nós não daríamos conta, não é, de multiplicar aqueles talentos. Ou seja, Deus não exige de nós aquilo que nós não temos capacidade para fazer. É porque Ele sabia que quem estava recebendo tinha total condição de administrar essas 100 moedas de prata. Então, o talento que Deus te deu, o talento que você tem, pense nos talentos que você tem. Você que é um bom administrador, você que é um bom músico, que sabe tocar, que sabe cantar, que sabe... Pense nos talentos, você que sabe fazer uma boa leitura do Evangelho, uma boa explanação, uma boa evangelização através do Evangelho. Você que tem o dom, não é, com as pessoas, de ouvir as pessoas, de orar pelas pessoas. Você que tem o dom de sair um talento de sair em missão, animando as pessoas para o reino. Amplie aí quais são os seus dons. Dom de educar, o dom de formar pessoas, o dom de aconselhar. Pense nos seus dons. Esses dons você tem e você tem toda a condição de multiplicá-los. Então, quando Deus dá os dons, sabe que a gente pode sim multiplicá-los. E aí, depois que Ele dá essas moedas, olha o que Ele diz, o que este homem diz: procurai negociar até que eu volte. Estou te dando talentos, estou te dando o meu Espírito Santo, estou te dando a minha palavra. Estou te dando a comunidade cristã, a minha igreja. Estou te dando os sacramentos. Estou te dando toda a possibilidade, a certeza que eu estarei do seu lado todos os dias. Procure agora negociar tudo que eu lhe dei até que eu volte. E diz aqui que seus concidadãos, as pessoas daquele tempo, o odiavam este homem nobre e enviaram uma embaixada atrás dele dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Muita gente até hoje não quer que Jesus reine sobre suas vidas. Não sabem quanto é maravilhoso, o quanto é digno, o quanto é transformador, o quanto produz vida servir Jesus, servir o Rei Jesus, estar debaixo do poder de Jesus. E aí conta no versículo aqui 15 que, mas o homem foi coroado rei e voltou. Quer dizer, o tempo passou, este homem foi coroado rei e voltou. Este homem é Jesus. Ele está falando da segunda volta dele, viu, gente? Da segunda e definitiva volta. Ele está falando do dia que nós vamos prestar contas dos talentos que nós recebemos, das moedas que recebemos. Ele vai voltar, ele foi coroado rei e voltou. Lá em Atos diz que depois que Jesus ascendeu ao Pai, depois da sua morte e ressurreição, que o Pai o coroou rei
e Senhor. Ele se tornou Rei e Senhor do universo. E ele um dia vai voltar. E volta para prestar conta. Aí no versículo 15 diz: mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom, como foste fiel às coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. Aqui é lindo ver Jesus falando que aquele que teve responsabilidade com aquilo que recebeu, com o talento que recebeu, com as moedas que receberam, primeiro pagamento é o elogio do Senhor. Muito bem, servo bom e fiel. É um elogio maravilhoso. E aí vem a recompensa de ter sido fiel. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. Você vai governar 10 cidades. Eu te coloco ainda mais responsabilidade nas suas mãos. É isto. Se você é responsável com as coisas de Deus, Deus dará mais responsabilidade. Deus te confiará mais. Como diz, não é? Se sou fiel no pouco, Deus me confiará mais. Então, para aquele que é responsável com as coisas de Deus, Deus confia ainda mais. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Aquele que foi responsável vai sempre recebendo mais. Aqui não teve elogio, mas teve o pagamento da responsabilidade com as coisas que recebeu, né? E chegou o outro, empregado, o terceiro, e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Este terceiro aqui tem uma ideia equivocada, uma visão equivocada deste homem nobre. Que aqui nós estamos falando que é Jesus, não é? Muita gente tem uma ideia errada de Deus. Muita gente tem uma ideia equivocada de Jesus. Muita gente acha que porque viveu distante há muito tempo, ou porque teve uma vida dissoluta, uma vida vivida não é, no pecado, fazendo tudo que era errado, essa pessoa pensa: Deus não me ama, eu não mereço o reino de Deus, eu não mereço a salvação, eu não sou digno. A visão errada de Deus pode impedir a gente de fazer aquilo que Deus quer, aquilo que Deus realmente espera da gente. Deus é Pai, Jesus é Salvador, o Espírito Santo é santificador, é tudo de bom. E servir a este Deus é muito bom. E servir a este Deus transforma a vida da gente, produz alegria, produz paz, produz amor. O homem disse: servo mau. Olha o elogio negativo. Enquanto o primeiro lá, que foi responsável com as moedas que recebe o elogio, servo bom e fiel, este daqui tem como pagamento da sua negligência, da sua visão equivocada do próprio Senhor que lhe confiou as moedas, vai ouvir esse elogio negativo: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Você não é um servo mau, não é, meu irmão? Eu também não sou. Não queremos ser. Pelo menos não queremos ser, não é? E não podemos ser. Cuidemos para que não recebamos este elogio: servo mau. E eu te julgo pela tua própria boca, ou seja, eu te julgo por aquilo que você fala. Eu te julgo pelo seu comportamento. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ou seja, por que tu não... Se você achou que não tinha capacidade, que eu acreditei que você tinha, pelo menos colocasse, fosse inteligente, colocasse meu dinheiro no banco, porque aí quando eu chegasse, eu retiraria com juros. Ou seja, os talentos têm que produzir juros. Tem que ter resultados. Versículo 24. Depois disse aos que estavam aí presentes, a multidão que estava ali ouvindo: tirai deles as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Parece injusto, não é? Tira dele as 100 moedas que eu dei e dá para aquele que já tem 1000 moedas. E aí as pessoas que estavam ali disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Mas para aquele que tem responsabilidade, para aquele que cuidou
o pagamento é de mais responsabilidade. A lógica seria, esta pessoa é tão boa naquilo que ela faz, ela é tão responsável, ela honra tanto aquilo que ela recebeu para fazer, o resultado é tão bom que eu vou confiar mais. Se você é responsável, mais lhe será confiado. Imagina você trabalhando numa empresa e você é irresponsável naquela empresa. Será que o seu patrão, será que o seu superior confiaria algo mais para você fazer? Se com pouco você não está fazendo o direito, está fazendo pela metade, está fazendo como o povo diz, não é? No meia boca, será que confiaria mais coisas para você fazer? Ou ficaria desconfiado do seu comportamento? É bom a gente lembrar que a palavra de Jesus fala com a gente, está falando da gente, está falando para a gente. Então, vamos orar com esta palavra, vamos nos colocar na presença de Jesus. Esse Jesus que fala conosco. Esse Jesus que olha para você e olha para mim e diz, eu confio em você. Eu sei das suas capacidades, eu sei que você traz talentos, eu sei que você tem talentos e eu estou confiando em você. A construção do meu reino, a preparação para a minha volta definitiva. Eu estou confiando em você a missão de continuar anunciando o meu nome, o meu reino. Eu estou confiando em você a certeza de que você atrairá com o seu testemunho, com sua vida, pessoas. Você trará pessoas para o meu reino, para a minha presença. Eu te dou talentos, eu te dou a responsabilidade de continuar preparando a minha volta. E nós vamos dizer para Jesus, eis-nos aqui. Diga para Jesus, eis-me aqui, eis-me aqui. Diga para Jesus, eu quero agradecer, eu reconheço que de fato tu me destes talentos. Tu me deste, Senhor. Você pode ir dizendo qual foi o talento que Deus lhe deu. O que você tem de capacidade, que você tem certeza, foi Deus quem me deu. Você sabe cantar? Você sabe tocar, você sabe evangelizar, você sabe acolher o irmão, você sabe levar o irmão ao encontro com Deus. Qual foi o talento que Deus deu a você para o reino, para o serviço do reino? E agradeça. Obrigado, meu Deus. Obrigado pelo talento. Obrigado pela confiança. Obrigado pela responsabilidade que tu colocastes, Senhor, em minhas mãos, na construção, para construir o teu reino. Livra-me do comportamento negligente. Livra-me, Senhor, de guardar os talentos. Esta fidelidade de ter guardado os talentos, as moedas de prata que aquele terceiro servo teve, foi uma fidelidade que não produziu. Não é esta fidelidade que tu queres. Tu queres uma fidelidade que produza frutos. E eu peço a ti a graça desta fidelidade, da fidelidade de produzir aquilo que tu confias que eu sou capaz de produzir. Livra a mim e aos meus irmãos de guardarmos os talentos, de enterrarmos os talentos, de escondermos as moedas. Ao contrário, queremos fazer com que os talentos, a confiança que tu depositaste, Senhor, em nossas mãos seja multiplicado. Por isso dizemos, eis-nos aqui, faz-nos, Senhor, fiéis no pouco. Nós queremos ser fiéis no pouco. Nós queremos ser fiéis na construção do teu reino. Nós queremos ser fiéis neste tempo de expectativa da tua volta definitiva. Queremos, sim, produzir e produzir cada vez mais. Por isso, enche-nos com o poder do teu Espírito, manda a força do teu Espírito sobre nós, para que não tenhamos medo, não tenhamos dúvidas, não sejamos cristãos acuados, medrosos, mas cristãos ousados no poder do teu Espírito, para levar sim as pessoas até a tua presença, para apresentar-te a tantos e tantas que necessitam de ti. Obrigado pela tua palavra no dia de hoje. Eu louvo, bendigo
e glorifico o teu nome. Amém. Meu irmão, minha irmã, amanhã nós vamos estar de volta neste mesmo horário. Eu conto com a sua presença. Fica com Deus, fique em paz e até amanhã, se Deus quiser. E nós sabemos, Ele há de querer.